Muito bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos de Direito Civil 3. Estamos trabalhando com contratos. Já vimos quando é que um contrato existe, quando é que ele é válido, respectivamente. Para existir, precisa de partes, manifestação de vontade, objeto e forma. Para ser válido, capacidade genérica, aptidão específica, consentimento. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma deve ser prescrita e não proibida em lei. Nós já vimos também que um contrato é um negócio jurídico em que as partes possuem, aliás, em que as partes possuem autonomia da vontade, buscando regular efeitos patrimoniais, mas limitados pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva. Trabalhamos com alguns princípios fundamentais, o último deles, boa-fé. E aí, no nosso último encontro, trabalhamos com os desdobramentos da boa-fé no Código Civil de 2002, proibição do venire contra factum próprio, suppresso, surrectio, tucoque, cláusula de Stoppel, enfim. Hoje nós vamos falar de um tema que é importantíssimo no direito. Vamos falar sobre interpretação dos contratos. Vamos falar sobre interpretação. Adoro falar sobre esse tema. Então eu vou dividir a tela. Antes, deixa eu só fechar aqui, que a gente vai começar a nossa ministração. Nosso tema de hoje é para falar sobre interpretação dos contratos. Tema importantíssimo. Vou colocar aqui. Vamos lá. Pessoal, se a gente já começou revisando, é importante você saber que no contrato, para que ele exista, a mola propulsora desta relação, de acordo com o professor Venosa, é a manifestação de vontade. E você já sabe também, porque já vimos no nosso primeiro encontro, que a forma dos negócios ela é livre. A forma como você manifesta a sua vontade também é livre. Você pode manifestar via de regra, se não houver forma prescrita, você pode manifestar de maneira escrita, você pode manifestar falando, você pode manifestar de maneira gestual. Até o silêncio pode manifestar a vontade. Se a gente for ali para o artigo 111 do Código Civil, a gente percebe que, a depender das circunstâncias, o silêncio pode ou não materializar a vontade. Agora, será que toda manifestação de vontade precisa ser interpretada? Essa é a pergunta que vai dar um norte para a nossa aula. Será que toda manifestação de vontade precisa ser interpretada? E a resposta para isso é sim. Tudo na vida, na verdade, depende de interpretação. Por mais simples que seja o ato, por mais simples e simplório que seja a manifestação de vontade, até ela precisa de interpretação. Aqui eu paro para pensar que este gesto aqui no Brasil significa anuência, significa ok. Mas em outros estados, em outros países, um gesto simples desse significa uma outra coisa. Tem um tom, inclusive, pejorativo. Então a gente começa a perceber, e é isso que nós vamos construir, é isso que você vai anotar, que toda manifestação de vontade precisa estar contida em uma relação contratual e toda manifestação de vontade precisa ser interpretada. Agora, por que se interpreta? É uma pergunta. Por que interpretar? Se você já sabe que tudo se interpreta, você precisa saber que se interpreta para saber duas coisas. O primeiro, qual é o sentido? E depois o alcance. Vou ficar aqui na caixa alta, senão você vai achar que eu estou gritando. Se interpreta para saber sempre qual é o sentido da manifestação de vontade e para saber qual foi o alcance da mesma. Exemplo, no gesto que eu fiz, qual é o sentido no Brasil?
desse gesto? Ok. Agora, qual é o alcance desta manifestação de vontade? Será que eu estou vendendo um celular? Será que eu estou doando um rim? Será que eu estou dizendo sim para um taxista, por exemplo? Sempre se interpreta para você poder saber qual é o sentido e saber qual é o alcance. Agora, olha que coisa interessante. A vida ela é muito complexa. E em matéria contratual, existem contratos que encontram ou estão obscuros, ou encontram alguma ambiguidade, encontram alguma lacuna. Nem sempre o contrato ele está posto de maneira perceptível. Pode haver alguma ambiguidade ou obscuridade. Então, a gente vai começar a entender agora quais são as modalidades de interpretação. Porque nós temos duas modalidades essenciais: modalidades de interpretação. Olha que coisa interessante. Nós temos uma primeira modalidade, uma modalidade que se chama interpretação declaratória. Você vai anotar: interpretação declaratória. E o que é que você busca em uma interpretação declaratória? Numa interpretação declaratória, você vai buscar qual é a intenção contida naquela relação contratual. Você busca, você busca descobrir a intenção contida no negócio jurídico ou na relação jurídica. Mas nem tudo, nem toda intenção está perceptível. Se eu assino um contrato, ali está materializado qual é a minha intenção. Se eu for formalizar uma interpretação declaratória, está nítido que com a minha assinatura está contido ali a minha anuência. Foi exatamente aquilo que eu quis. Tá? Então, em uma modalidade declaratória, você apenas descobre, porque está posto, qual é a intenção contida no negócio jurídico, no nosso caso, na relação contratual. Agora, nós temos também uma modalidade de interpretação chamada de integrativa. Esse é um tópico da aula que eu adoro. Por quê? O que é integrar a norma? Quando a gente fala de integração normativa, nós estamos falando de superação, de suprimento de lacunas. Então, sempre se fala de integração quando nós estivermos diante, no contrato, de pontos omissos, porque omissões podem acontecer, pontos omissos ou lacunas. Vou botar aqui omissos, lacunas. Pode acontecer do contrato não falar tudo, de ter algum tópico que não foi falado. Ou então pode ter surgido, em função das circunstâncias sociais, algum tipo de obscuridade. Quer ver? Eu penso aqui, imagine que numa relação contratual, você coloca um índice de correção X. Passou um ano, 2 anos, 3 anos, como na cidade que eu resido, eu já estive diante de contratos de aluguel de mais de 50 anos. Olha que coisa. Imagine, em 50 anos, índices de correção podem ser extintos. Então, se você pratica uma relação contratual, já está ali, ó, um contrato de aluguel há 50 anos, a relação contratual é uma originária. Se determinado índice de correção for extinto, como é que a gente vai utilizar? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai interpretar aquele contrato? Na verdade, numa interpretação integrativa, eu vou pensar como é que eu vou tampar aquele buraco, como é que eu vou suprir aquela lacuna, como é que eu vou transpor esta omissão. Perfeito? E para eu falar de integração normativa, eu preciso voltar ali, ó, me permita, ao artigo 4º. Quarto, como é que bota aqui? O quarto, pronto. Da LINDB. Artigo 4º. Da LINDB. O que é LINDB, você já sabe, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Pelo artigo 4º,
nós temos algumas fontes formais do direito. É isso que está presente ali no artigo 4º da lei. Antes, deixa eu só justificar. O tom, eu gosto muito dessa aula porque eu consigo falar coisas que não estão no livro de direito civil, pelo menos na grande maioria dos manuais, e eu consigo levar do tom que eu gostaria de ouvir, e do tom e da forma que eu gosto de poder falar, tá? Então, quais são as fontes formais do direito? Fontes formais do direito. Fontes formais do direito. Está lá na LINDB que o operador do direito, quando estiver diante de uma situação em concreto, ele vai beber da lei. Então, a primeira fonte formal do direito é a lei. Vamos botar isso? É a lei. Agora, existem situações que você não tem a lei. Um contrato, ou pelo menos um instrumento, faz lei entre as partes. Digamos que não tem ali o instrumento, digamos que não tem a lei. O operador do direito vai beber de quê? Para poder integrar a norma, para poder dar uma solução ao caso concreto, vai beber de uma lei semelhante. Vai beber da segunda fonte formal, analogia. Agora, se nós não tivermos uma lei semelhante, se não for possível a utilização da analogia, o que é que nós vamos utilizar para poder dar uma solução ao caso concreto? Nós vamos beber dos costumes. Costumes. Ou seja, eu vou ver quais são as regras da localidade para saber como costumeiramente se resolve determinada situação. Agora, digamos que não tenha lei, não tem uma lei semelhante, não tenha costumes na localidade. O operador do direito vai beber de quê? Para poder responder à situação em concreto, dos princípios gerais do direito. Aí eu gosto disso daqui porque quando você vai ver qual é o conceito de princípio geral do direito, você começa a perceber que a própria doutrina diz que é uma dificuldade danada você conceituar um princípio geral do direito. O professor Venosa, por exemplo, logo no seu volume 1 de Direito Civil, ele inicia a LINDB falando exatamente isso, quando aborda as fontes formais, para dizer e conceituar uma fonte formal do direito. Quem deve tem que pagar. Porque quem deve tem que pagar. Independente do recorte espaço-temporal, é uma regra que sustenta a formação da própria sociedade. Esse é um princípio geral do direito. Então, perceba, existe aqui uma hierarquia. Lei, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Nós também temos, não vou anotar, as fontes não formais do direito. E aí nós trabalhamos. Quais são as fontes não formais? Nestas, nós não temos hierarquia. As fontes não formais só servem para você poder, ou para auxiliar na leitura e aplicação das fontes formais. São elas doutrina, jurisprudência e equidade. Então, perceba, por uma interpretação integrativa, portanto, para eu poder tampar a lacuna, eu vou na lei, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Prova, aliás, pergunto, verdadeiro ou certo, tudo isso que eu acabei de falar nesses últimos 5 ou 6 minutos? Resposta para isso é errada, tá? Perceba, o que é que eu vou desconstruir, construir para desconstruir. A LINDB é da década de 40, é de 1942. Só que nós tivemos uma reformulação ideológica no nosso ordenamento jurídico, na estrutura do Estado. Isso, claro, fundamentado pelos tratados internacionais incorporados em 1988. Isso é tão verdade que reformulou e precisava ser feito também uma reformulação do que era a legislação privada, o Código Civil. Né? Nós saímos do Código Civil de 1916 e nós estamos trabalhando com o Código Civil de 2002. E eu estou falando tudo isso para quê? Para dizer que hoje a lei não pode ser fonte formal e primária do direito. Porque quando a lei foi fonte formal e primária do direito, violações e atrocidades foram cometidas. Perceba, se eu estivesse na Alemanha nazista e perguntasse para um judeu se era legal matá-lo, a resposta para isso é sim, é legal. Por quê? Porque a lei diz que pode. A lei diz que eu posso matar judeu, colocar em campos de concentração, tirar os bens, a propriedade, tirar nome. Tudo isso refere-se a direitos hoje personalíssimos.
Então, a gente começa a falar e pensar o que o professor Flávio Tartucci fala, que não vivemos mais em um estado da legalidade, mas em um estado de direito. Perfeito? Então, em função desse estado do direito, é que nós devemos entender que a lei não pode ser fonte formal e primária do direito. Então, embora boa parte, ou a grande maioria dos manuais de direito ainda tragam essa noção, essa construção de fonte formal e primária, e coloque a lei no seu patamar superior, hoje eu não concordo. E você vai defender comigo que a fonte formal e primária do direito hoje são os princípios. Olha que coisa legal. Se são os princípios, por quê? Porque os princípios eles também possuem uma força de lei e ainda auxiliam na interpretação da própria legislação. Os princípios não precisam nem estar expressos, podem estar implícitos no ordenamento jurídico. A gente consegue perceber, por exemplo, sem querer nos alongar, porque também não é o nosso objeto. O afeto, princípio da afetividade, reformulou boa parte do nosso ordenamento jurídico. Se você for ver ali o artigo 3º e 4º, que fala de incapacidade, teoria da capacidade e incapacidade, em 2015 nós tivemos o advento de legislações que tiveram enquanto pilar, sustentáculo, o princípio da afetividade. O direito de família hoje, ele é todo reformulado e todo sustentado pelo princípio da afetividade. O artigo, inclusive, 226 da Constituição Federal, que alterou o conceito de família em um movimento que se chama de mutação constitucional, ou seja, você muda o sentido da norma sem alterar uma única palavra, feita pelo afeto. Princípio implícito, porque você não encontra a palavra afeto escrita na legislação, nestas que eu, pelo menos, eu citei. Então, olha que coisa interessante. Os princípios hoje são fontes formais e primárias do direito. O que é que isso quer dizer, Ricardo, você falando de modalidades de interpretação? Eu estou falando para você que, numa interpretação integrativa, portanto, você tem que sanar os pontos omissos, sanar as lacunas, sanar as obscuridades, e você vai utilizar como fonte primária os princípios. Se eu estou falando para você, está aqui, que os princípios são fonte formal e primária, eu tenho que falar para você quais são os princípios básicos de interpretação. E aqui, meu filho, são dois. Os princípios básicos de interpretação são dois. Letra A. Para que você interprete determinado ato, determinada situação, um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Meu Deus! Olha que coisa interessante você está percebendo nessa caminhada aqui desta disciplina de contratos. Nós já falamos que o contrato, que a boa-fé, esse dever de honestidade, lealdade e retidão, que devem permear as relações jurídicas, é tão importante que está no conceito de contrato, aula 1. Depois nós falamos dos princípios fundamentais em matéria contratual, aula 2. Finalizamos com boa-fé e dissemos que ela é tão importante que existem desdobramentos do Código Civil, aula 3. Hoje, na nossa aula 4, uma aula de interpretação de contratos, eu estou falando que esse dever de honestidade, lealdade e retidão, que permeiam as relações contratuais, ele é inclusive parâmetro para que você possa interpretar e sanar determinada obscuridade, determinada lacuna. Essa regra, olha aqui para você ver, a boa-fé poderia ser um princípio implícito. O legislador ele não precisaria colocar de maneira expressa. Mas eu consigo formalizar, por exemplo, uma interpretação sistemática do Código Civil, e eu consigo ver que do primeiro artigo ao último, a boa-fé é um princípio sustentador da relação privada. Aqui, o artigo que vai fundamentar aqui não é nem o 422, que poderia também, mas eu vou citar aqui o artigo 113, que fala lá atrás, na parte geral ainda de direito civil, que fala sobre negócios jurídicos, perfeito? Então, na interpretação do negócio jurídico, a boa-fé é um princípio que vai nortear para que você possa sanar e integrar determinada lacuna. O outro princípio, esse é muitíssimo importante, deixa eu tirar aqui da caixa alta, senão você vai estar achando aqui que eu estou gritando. Segundo princípio é o princípio da conservação contratual. Meu Deus, isso aqui é muito importante. Queria arrepiar. Princípio da conservação contratual. Olha o que é que eu estou dizendo aqui agora para você.
Na interpretação de um contrato, eu não só utilizo o contrato, eu não só vou utilizar a boa-fé enquanto norte para saber qual é o sentido que está contido naquele contrato, mas na interpretação de um contrato, eu vou buscar sempre mantê-lo. Eu vou buscar sempre conservar a relação contratual. Agora eu tenho que fazer uma pergunta importante para você. Por quê? Por que na interpretação se conserva a relação contratual? A resposta para isso, ó, resposta: segurança jurídica. Meu Deus, isso aqui é muito importante. Gente, você interpreta um contrato sempre, sempre no sentido de mantê-lo. Por quê? Porque se qualquer motivo desse ensejo ao cumprimento de uma relação contratual, isso traria uma insegurança jurídica muito alta. Quer ver um exemplo? Eu não formulo negócios jurídicos com corintianos, é a grande verdade. Agora imagine a situação, brincadeira à parte. Digamos que eu venda este celular para um sujeito e no outro dia eu descubro que ele é corintiano. Aí eu vou na casa dele e falo assim, devolvo o celular, negócio jurídico desfeito, por quê? Porque eu quero. Em tempos líquidos, as relações humanas estão muito instáveis. Olha, a gente aqui citando Bauman em uma aula de direito privado. Então, na interpretação de um negócio, na interpretação de um contrato, é necessário conservá-lo. Agora, você tem que saber que, se não for possível a manutenção daquele tópico, você vai revisar a relação contratual. Em última ratio, você extingue a relação contratual. Perfeito? A extinção de uma relação contratual é possível. Só que antes, você tenta manter. Entendeu qual é o sentido? Nós falamos sobre isso quando falamos do princípio da revisão dos contratos. Agora, no nosso tópico 5, você já está sabendo que estes são os dois parâmetros de interpretação para toda e qualquer relação contratual. Toda e qualquer relação contratual é este exatamente o parâmetro. Mas nós temos regras esparsas de interpretação de relações ou de negócios jurídicos. Nós temos, por exemplo, quer ver? Testamento. Ali no artigo 1899 do Código Civil. O ano que Freud escreveu o seu primeiro livro, mas só foi publicado na virada do milênio. Da década do milênio. Então, olha que coisa interessante papai vai falar aqui agora para você. No testamento, quando houver alguma obscuridade, está ali no artigo 1899, você vai buscar a vontade do decujus. Isso é uma regra esparsa da interpretação contida também no Código Civil, além das regras que nós trabalhamos no tópico 4, utilizar os princípios boa-fé e conservação contratual. Quer ver uma outra regra esparsa contida no Código Civil? São as regras no que se refere à fiança, artigo 819 do Código Civil. O que é que fala ali o artigo 819? Não se admite interpretação extensiva da fiança. Ou seja, o sujeito que é garantidor daquela relação, você não pode interpretar para colocar lá mais coisa do que aquilo que o sujeito manifestou à vontade. Não se formula, anote isso, interpretação extensiva nas fianças, uma relação contratual. Quer ver uma outra coisa? Contrato de adesão. Contrato de adesão sempre se interpreta em favor do contratante. Sempre se interpreta da maneira, vamos botar isso, mais favorável. Se tiver dois sentidos, imagine, eu formulo um contrato adesivo, é um contrato que você só dá você só manifesta a vontade, no sentido de se sim ou se não. Você não tem a possibilidade de você alterar o conteúdo do contrato. Então, se houver uma obscuridade ali no contrato, se tiver dois sentidos em um determinado artigo,
Se tiver alguma lacuna, você sempre vai interpretar de maneira mais favorável ao indivíduo. Por quê? Porque a ele não foi dada a oportunidade de você modificar o conteúdo do contrato. Ao sujeito só deu a oportunidade de dizer se sim ou se não. Nós formulamos contratos adesivos, contratos de adesão o tempo todo. Nós ainda vamos ter uma aula de classificação dos contratos para que a gente perceba esta classificação. Mas se você for abrir uma conta do banco, você assina um, um contrato adesivo, porque você não senta com o jurídico do banco para você poder alterar o contrato. Ele já está posto. Você só disse sim ou se não. Você só assina a relação contratual. Quando você cria uma conta na internet, por exemplo, no Facebook, você só disse sim ou se não. Você não senta com o jurídico da empresa para você poder alterar a relação contratual. Nós ainda temos, o CDC também tem regras, né? Em função dessa isso aqui eu vou anotar, porque eu acho importante, dessa hipossuficiência existente entre o prestador de serviço, o produto e o consumidor. O que é essa hipossuficiência? É esse cânion que separa o prestador de serviço e produto e o consumidor. Por que o consumidor ele é hipossuficiente? Porque entende-se que a outra parte da relação possui um poderio jurídico, financeiro e técnico muito superior ao consumidor. Então, pelo CDC, contratos que contenham relação de consumo, você sempre vai interpretar em benefício do consumidor. Nós temos várias regras esparsas acerca de interpretação de relações jurídicas. Olha o que, é que você está vendo aqui comigo, pare e olha aqui. Você está trabalhando aqui comigo que a manifestação de vontade é a mola propulsora dos negócios jurídicos. Você já viu que, a depender das circunstâncias, até o silêncio manifesta a vontade. Isso é regra contida ali no artigo 111 do Código Civil. Volte e abra o seu código que você vai achar lá. Todo ato precisa ser interpretado? Resposta para isso, sim. Toda manifestação de vontade tem que ser interpretada. E sempre se interpreta para saber qual é o sentido e qual é o alcance. Nós sabemos que existem duas modalidades. Declaratória, eu engoli aqui, declaratória, e nós temos a integrativa. Na integrativa, você vai suprir os pontos omissos, tampar as lacunas, as obscuridades. Aí nós falamos quais são as fontes formais do direito e entendemos que o artigo 4º da LINDB foi revogado. Ele foi revogado porque a Constituição de 88 traz uma outra regra. Nós tivemos uma reformulação do ordenamento jurídico e hoje os princípios são fontes formais e primárias do direito. Quais são os princípios básicos de interpretação, boa-fé e conservação contratual? Nós já estamos trabalhando com isso, só estou enaltecendo, porque esse material vai para você. Nós temos regras esparsas contidas no Código Civil. Agora, olha que coisa legal e bacana a gente vai ver aqui. Existem também critérios para que você interprete um contrato. Bora ver? Além destas regras esparsas, além desses princípios que norteiam a interpretação, nós também temos critérios interpretativos. Primeiro critério. Vamos só falar dos critérios. O primeiro critério é que deve-se buscar sempre a intenção das partes. Sempre busca-se a intenção dos sujeitos. Ou seja, eu posso analisar como é que eles vinham agindo, por exemplo, na relação contratual. Só que a intenção, ela não pode ser analisada de maneira isolada. Então, outro critério, além da intenção, é você analisar o conjunto. Olha que coisa interessante. O conjunto também fala. Então, nisso eu posso materializar aqui para você agora que um contrato, o importante do contrato não é uma cláusula, não existe cláusula maior e mais importante do que outra. O contrato, no todo, ele é importante. O todo, ele fala. Eu acho que você, em algum momento, já ouviu isso. Se não ouviu, vai ouvir aqui agora. Qual é o artigo mais importante da Constituição Federal? É o artigo 5º? São as cláusulas pétreas? A resposta para isso é não. É toda. Não existe hierarquia, por exemplo, do que está contido ali na Constituição. Tudo é importante.
Qual é o direito fundamental mais importante do que o outro? Será que a vida é mais importante do que a opção religiosa? A resposta para isso é não. Não existe direito fundamental maior que o outro. Porque o todo é importante. Então, o outro critério é você analisar um conjunto. Às vezes, tem uma cláusula que está ambígua, mas quando você lê o todo, ela se torna clara. Então, isso é muito importante. Um terceiro critério é você buscar uma interpretação que seja menos onerosa ao devedor. Olha, se eu tenho uma ambiguidade no contrato que me dá dois sentidos, um dos critérios de interpretação é você buscar a interpretação que seja mais adequada ao devedor. Por quê? Em função da dignidade humana. O sujeito já deve. Então, crie condições humanas favoráveis para que ele cumpra a sua obrigação, a obrigação que não foi cumprida. Quer ver um quarto critério? Você sempre vai imputar a obscuridade a quem redigiu o contrato. Isso é um critério interpretativo. Se o sujeito foi ele que escreveu o contrato, então impute a ele a obscuridade. E não ao indivíduo, por exemplo, no contrato de adesão, que sequer redigiu a relação contratual. Um quinto é que, quando houver dois significados, prevalece o mais exequível, ou seja, o que seja mais fácil para que seja executado. Esse é um outro critério interpretativo. Então, pois bem, hoje, no nosso encontro, nós vimos quais são os critérios de interpretação, quais são algumas regras esparsas de interpretação contidas no Código Civil. Nós já vimos quais são os princípios fundamentais e basilares em matéria de interpretação de contratos. Boa-fé e conservação contratual. Nós falamos das modalidades de interpretação, por que se interpreta, e agora eu quero agradecer, dividir a tela aqui para você. Agradecer pelo prazer que é estar falando sobre direito civil. Quero desejar para você tudo o que há de mais maravilhoso nessa vida. Um forte abraço, Deus te abençoe. Na mínima dúvida, teve dúvida? Mande mensagem, me procure nas redes sociais. Um beijo no coração, Deus abençoe, tamo junto.